2022 assinala 2 décadas desde que as comportas da barragem fecharam e a água começou a encher a Albufeira do Alqueva, o maior lago artificial da Europa. Apesar da efeméride, só há 10 anos é que a água começou a irrigar os campos agrícolas da região. O empreendimento de fins múltiplos de Alqueva transformou o Baixo Alentejo, especialmente o setor agrícola, mas também a produção hidroelétrica e o turismo. Conheça o dinamismo económico que esta obra trouxe à região nas palavras de quem vive esta realidade diariamente. Com a Alqueva mudou tudo, principalmente no panorama agrícola no Alentejo. Aquilo que era a maior restrição do desenvolvimento das plantas na região, que era a falta de água no verão, a Alqueva veio suprir essa lacuna, não é? E permitiu que se instalassem aqui projetos e culturas que a uma escala nunca antes vista. Sempre houve oliveiras no Alentejo, sempre houve amendoeiras no Alentejo, mas hoje, com a escala, com a produtividade, com a modernidade, com o profissionalismo na sua gestão que temos, de facto, não se conheciam. Não se conheciam projetos com esta escala em Portugal. O Grande Lago rasgou novos horizontes e trouxe outras oportunidades a esta região do Alentejo. Trouxe água interior, não é? Porque, fundamentalmente, nós já tínhamos água no litoral e, enfim, temos uma costa magnífica, mas não tínhamos a água interior que temos hoje. É evidente que já tínhamos algumas barragens e alguns cursos de água que hoje também estão a ser aproveitados. É ver o número de estações náuticas e de praias fluviais que temos. Mas, obviamente, a Alqueva, até por permitir distribuir água também por outras barragens, é preciso notar isso, não distribui água só para irrigação na agricultura, também distribui água para outras barragens, permitiu que hoje nós tenhamos uma expansão de águas de interior para utilização para fins turísticos e recreativos das populações locais que antes não tínhamos. A empresa de desenvolvimento de infraestruturas do Alqueva é responsável pela gestão deste projeto de fins múltiplos. José Pedro Salema, o gestor que tem sabido imprimir uma nova dinâmica em toda a região à frente da empresa pública, conta-nos que para se estar à altura dos desafios só é possível com uma equipa multidisciplinar. A IDIA é uma empresa pública, portanto, em que o Estado decidiu criar uma estrutura com a missão de conceber, de construir, de explorar, de promover o projeto Alqueva, nas suas múltiplas valências. Não é só uma empresa de construção, não é só uma empresa de exploração, é uma empresa de desenvolvimento regional, que incluiu na sua missão a construção, com certeza, mas que hoje é muito mais uma empresa de exploração, que tem na sua equipa desde engenheiros civis, mas também tem biólogos, arqueólogos ou engenheiros do ambiente. Tem financeiros, porque a operação também já tem alguma dimensão e, portanto, toca muitas dimensões. Desde a energia, ao desenvolvimento regional, ao turismo, à educação, à relação com as escolas, com os bombeiros ou com os organismos regionais de gestão do território. E, portanto, temos aqui uma competência, eu acho, muito interessante, muito condensada e que faz a diferença no panorama regional. Numa das salas da sede da empresa pública, o presidente da EDIA mostra-nos de forma muito visual a dimensão do aproveitamento hidroagrícola de Alqueva. Nós, com esta maquete, utilizamos para explicar um bocadinho do território e podemos falar de muitos temas. Podemos falar, por exemplo, da questão do clima, das temperaturas, da precipitação ou do risco de desertificação, que foi um dos elementos-chave para construirmos o Alqueva, no fundo. Mas podemos falar de outros temas, como do cadastro, e sabemos que na propriedade aqui, em média, temos uma zona de grande propriedade, típica da região, e portanto vemos aqui polígonos muito grandes, mas vemos também áreas de muito pequena propriedade em torno das vilas. Outra questão é a hidrografia, e nós aqui temos 2 bacias hidrográficas, a sul, o Guadiana, e a verde, o Sado. E o projeto Alqueva tira a água de uma bacia e põe noutra, portanto tem um transvase, que obrigou também a investimentos muito grandes de minimização destas misturas.
mas é com base nesta rede hidrográfica que se constrói as albufeiras de Alqueva e Pedrógão. Portanto, Alqueva é o grande lago construído ali na Serra de Portel e depois o seu contraembalse, portanto uma barragem que está abaixo, que serve para captar os volumes de Alqueva e depois voltam para cima por bombagem. E é a partir daqui, destas duas barragens, que nós lançamos então a rede primária, e a rede primária são estas linhas azuis e 20 albufeiras, grandes albufeiras, que muitas já existiam, como Odivelas, como Roxo, como Alvito, que já estavam cá há 40 ou 50 anos, mas estavam isoladas e tinham muitos problemas por estarem isoladas. E hoje fazem parte de uma rede integrada que lhes dá outra garantia de abastecimento. É depois, a partir desta rede primária, que se desenvolve então a rede secundária e a área efetivamente servida e no fundo, que chega aos agricultores. Cada um destes pontos vermelhos, que se calhar têm dificuldade de ver, são 4.000, são hidrantes. São sítios onde nós entregamos a água a um ou mais agricultores e, portanto, onde há uma estrutura, uma caixa com uma estrutura de medição, um hidrante e um aparelho de telegestão, onde nós conseguimos conhecer os consumos e acionar a abertura ou fecho desse hidrante remotamente. No fundo, todos os beneficiários têm que fazer a inscrição, que é, no fundo, dizer-nos no início da campanha o que é que vão fazer com a água que lhes vamos vender. Podemos fazer um mapa das culturas e este é o mapa do milho, da vinha, do girassol, das hortícolas ou aqui o mapa completo de todas as culturas da Alqueva na última campanha. Francisco Palma, presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, sabe bem a importância que a água de Alqueva trouxe para a atividade agrícola da região. Por um lado, criou oportunidades para as culturas de regadio mais produtivas e que permitiram aos agricultores aumentarem os seus rendimentos. Por outro, abriu as portas à agroindústria, gerando assim mais emprego. Sem a albufeira, o abandono dos campos e a desertificação ter-se-ia agravado. Se não existisse o Alqueva, esta região hoje em dia estaria parada no tempo, seria uma região muito mais pobre economicamente, teríamos assistido a um êxodo das populações muito maior, estaria completamente despovoada e também com processos de desertificação bastante avançados. Acho que o Alqueva, independentemente de só estar em 120 mil hectares, no Alentejo que tem aproximadamente 3 milhões de hectares, faz com que realmente esta água possa potenciar uma série de atividades, nomeadamente a pecuária extensiva, atividades relacionadas com a agroindústria e a transformação dos produtos que aqui são produzidos e, portanto, o Alqueva, de facto, veio fazer aquilo que foi a verdadeira reforma agrária que o Alentejo precisava, que no fundo foi dinamizar o potencial dos campos agrícolas e da capacidade dos solos da nossa região. A opinião pública pode ter a percepção que no perímetro de rega de Alqueva só há olival. Mas a realidade é bem diferente. Diariamente crescem nestes campos uma panóplia de culturas. As principais culturas, o olival, o amendoal, a vinha e o milho. Mas não era isto que se pensava há umas décadas, não é? Há umas décadas, quando se pensou o Alqueva, pensávamos que íamos ter principalmente milho e tomate e hortícolas. Hoje temos algumas hortícolas, como a cebola, como o melão, como a abóbora butternut, como o alho, mas representam áreas pequenas à nossa escala, não é? Quando nós dizemos que há 500 hectares de cebola, parece que é pouco, mas à escala nacional, 500 hectares de cebola é muito. Ou 1000 hectares de melão é pouco, mas é mais de metade do melão todo que se faz em Portugal, não é? Há aqui algumas culturas, como as frutas também, a pera rocha, não é? Algumas centenas de hectares de pera rocha, ou de maçã, ou de laranja, que têm produtividades muito interessantes e, portanto, apesar de só representarem 1500 hectares de frutícolas, 1500 hectares de fruteiras é muita fruta. Para o presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, o empreendimento de Alqueva é um caso ímpar no regadio público a nível internacional. Eu digo sempre que existe um regadio público
antes da Alqueva e um regadio público depois da Alqueva. De facto, a Alqueva significam 120 mil hectares de solos irrigados. O maior perímetro de rega que nós tínhamos antes da Alqueva tem 17 mil hectares de terras irrigados. De facto, as soluções tecnológicas que estão hoje em dia em Alqueva pode-se considerar o estado da arte em termos de regadios públicos no mundo inteiro. Só para se ter uma noção, o regadio da Alqueva foi concluído em 2015 e em 2020 está a regar mais de 90% de todo o território. Isto é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Normalmente tem que se dar estímulos económicos, haver uma série de políticas públicas associadas à expansão de regadio para que se consiga dinamizar esse regadio. Em Alqueva esse fenómeno não aconteceu, antes pelo contrário tivemos um fenómeno inverso que hoje em dia a procura de terra e a procura de investimento é muito maior do que aquilo que existe em termos de terras que possam ser irrigadas. Graças à força de Alqueva, o olival vive desde a última década uma verdadeira revolução, tal como salienta a Associação de Proprietários e Beneficiários de Alqueva. Afinal, Portugal é hoje o 6º maior produtor mundial de azeite. O Alqueva e o olival plantado permite hoje ao nosso país ser exportador, portanto, mudarmos de posição de importador para exportador de um produto de grande qualidade, que acreditamos que o valor acrescentado possa vir a aumentar no futuro, em função disso. Permitiu com isso que nós conseguíssemos concretizar aqui projetos de elevado valor com know-how tecnológico. A água, de facto, tratada por sua excelência, que é assim que deve ser, exigiu também metodologias para garantirem isso, que isso é feito, que é bem feito. E há toda uma mudança de mentalidade e de cultura na nossa população que vai fazer a diferença e sem dúvida que esta mudança de paradigma é fundamental e era importante que se desse noutras áreas e noutras regiões para que o país possa sair deste marasmo, estarmos sempre na cauda da Europa e podermos começar de facto a ter uma posição um bocadinho mais gratificante. O desenvolvimento da agricultura, potenciado pela Albufeira, também fez mexer o associativismo. Foi assim que nasceu uma organização que quer dar voz aos regantes de Alqueva. A Associação dos Beneficiários de Alqueva surgiu pela necessidade dos regantes beneficiários, sejam eles proprietários ou arrendatários, terem a sua voz e poderem ser ouvidos quando decidiram fazer os investimentos nas suas explorações que foram beneficiadas pelo regadio e, portanto, foi necessário fazer toda uma reconversão em que os investimentos são de grande vulto e são autênticos projetos de vida. E foi importante dar voz a esses regantes e que são hoje os legítimos e legais destinatários da água de Alqueva. E como funciona a relação dos regantes com a EDIA? A EDIA, enquanto entidade gestora do EFAMA, temos com ela uma relação de colaboração e de cooperação que tem sido da maior importância, diria eu, para os interesses, os verdadeiros interesses do empreendimento. A gestão que a EDIA tem feito tem sido uma gestão integrada, em que tem havido equidade e justiça na forma como a água e o seu preço tem sido distribuído pelos 22 blocos, e isso é de facto muito importante, essa gestão e que esse preço justo e equitativo para todos os regantes, não obstante do seu custo ser completamente disparo de uns lados para os outros, porque tem a ver também com a cota a que esses blocos se encontram, os custos da energia que estão associados à bombagem da água, e não há dúvida que só com uma gestão integrada é que isso será possível. Junto ao Templo Romano de Évora, estivemos à conversa com o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Vítor Silva, que nos explica como o turismo foi outro dos setores económicos que ficou a ganhar com o empreendimento de Alqueva. Nós passámos a ter águas interiores como não tínhamos anteriormente e com capacidade para serem utilizadas agora do ponto de vista turístico, que é o que estamos a falar, que antes não tínhamos, nomeadamente, por exemplo, o Grande Lago de Alqueva hoje tem barcos-casa
que permitem desde 2 até 10 pessoas viajar autonomamente, não precisam de tripulantes, ou barcos maiores de 40 ou de 50 pessoas ou até mais. Hoje, muita náutica de recreação, mais pesca e, portanto, é evidente, criou uma oferta turística muitíssimo importante e que isso traduzisse em volume e também a novos turistas interessados naqueles produtos, não é? Ainda que o turismo no Alentejo apresente hoje uma oferta de produtos mais diversificada, aqui aposta-se no turismo de qualidade. O Alentejo não tem turismo de massas, como existe, por exemplo, no Algarve, em Lisboa e também no Porto ou até na Madeira, não é? Portanto, nós temos, o nosso turismo é mais um turismo de famílias, de casais, de grupos muito pequenos e, portanto, do ponto de vista dos números, nós não competimos e não é o nosso campeonato competir com outras regiões. Nós somos cerca de 5% da população total de Portugal e o que nós representamos em termos de turismo deve ser para aí 4% em termos de dormidas. Portanto, temos equilibrado e atendendo a que não temos turismo de massas, digamos, não temos um impacto nas contas do turismo nacionais muito grande, mas para o território, o turismo neste momento é, juntamente com a agricultura, a nova agricultura, são os setores mais dinâmicos. A obra de Alqueva teve um impacto tremendo no desenvolvimento regional. Mas quanto representa economicamente? Na área agrícola, o Alqueva valerá qualquer coisa como 200 a 300 milhões de euros de valor acrescentado bruto por ano. Mas temos que lhe somar o turismo, temos que lhe somar a energia, temos que somar o desenvolvimento regional que vem atrás do desenvolvimento agrícola e da presença de água no território. Acreditamos que o projeto Alqueva valerá qualquer coisa como 500 milhões de euros por ano no PIB. O sucesso de Alqueva é inegável. No entanto, para que este projeto continue a prosperar para as próximas gerações, a sustentabilidade ambiental não pode ser esquecida. Neste momento, falta encontrar uma estratégia de ordenamento do território em Alqueva para que, de facto, o recurso água, que todos já vimos que é tão caro e é tão necessário para que possamos continuar a ter uma agricultura eficiente, que seja sustentável e que crie riqueza, que não venhamos no futuro a ter problemas porque não quisermos adotar políticas públicas para poder, de alguma forma, refriar ou regular um pouco tudo o que estamos a assistir em Alqueva, porque, de facto, o fenómeno da Alqueva é uma coisa que não tem paralelo no regadio público, nem em Portugal, nem se nós formos ver num contexto global, também não. Para a EDIA, a gestão eficiente da água, assim como a autossuficiência energética, são os principais objetivos para o empreendimento de Alqueva nos próximos anos. A este propósito, em julho, foi inaugurada a Central Solar Flutuante de Alqueva. Trata-se do maior parque solar flutuante instalado na Albufeira de uma barragem na Europa e vai gerar energia para abastecer as casas de cerca de 1.500 famílias. Acho que temos que pensar sempre no uso eficiente da água, não é? Essa caminhada, digamos assim, no sentido do uso eficiente é uma caminhada que nunca vai acabar. Nós vamos sempre querer fazer melhor, querer ser mais precisos, mais rigorosos com a gestão do uso da água, não só na nossa rede, mas também na rede dos agricultores, na rede terciária. Portanto, temos que ser todos eficientes. A questão que me preocupa mais, de facto, é a questão energética, porque o sistema de Alqueva precisa de muita energia para distribuir a água e fazê-la percorrer uma rede que tem 2.000 km de extensão. Portanto, nós temos 40 grandes estações elevatórias que gastam muita energia e com a volatilidade do preço da eletricidade que temos assistido nos últimos meses, vemos que temos aqui uma fragilidade, não é? Estamos muito expostos aos preços do mercado elétrico. E aí acho que a única salvação é caminharmos para a independência energética, produzirmos a nossa eletricidade com estruturas flutuantes,
com painéis fotovoltaicos, que têm uma produção muito semelhante ao nosso consumo. Portanto, nós conseguimos acompanhar a produção fotovoltaica no nosso consumo elétrico. Portanto, isso é fantástico. Temos que resolver naturalmente a questão do dia e da noite e a questão da intermitência por causa das nuvens, mas hoje há algumas soluções que começam a aparecer no mercado e acreditamos que é o caminho que temos que seguir, é esse, é o da independência energética. Vamos ter seguramente também que pensar na gestão da carência. Que regras é que nós aplicamos num dia que tivemos restrições? Isso é um cenário que nós ainda não tivemos em Alqueva, nunca houve restrições, mas com o aumento da pressão, com o aumento das áreas e com uma possibilidade de termos uma seca prolongada, que sabemos que acontecem naturalmente no nosso clima, nós temos que ter as regras muito bem definidas para saber o que é que vai acontecer num ano que as coisas estiverem mais apertadas. Replicar o modelo de Alqueva de norte a sul do país não será possível. Mas construir mini-alquevas em locais estratégicos pode ser a solução, não só para mitigar a falta de água, como também para fomentar o desenvolvimento económico dos territórios. Há alguns sítios em Portugal onde, de facto, o modelo podia ser replicado. Não é esta escala, não há muitos rios com a dimensão do Guadiana ainda por explorar, mas temos o Vale do Sado, temos o Vale do Tejo, temos o Vale do Mondego, temos o Douro, temos o Voga, portanto, há alguns rios. Estou a pensar principalmente no Mondego e no Tejo, serão seguramente aqueles onde um modelo EDIA, portanto, um modelo de gestão centralizada multifuncional, em que há uma entidade que é responsável pelas várias dimensões daquele espaço e daquele negócio, eu acho que podia ser muito interessante.